Bem-vindo à TV Bellinzone para mais uma aula de redes sociais com o Thiagão, criador de conteúdo no canal @mkt.delivery no Instagram. A minha missão aqui é te ajudar nas redes sociais a você vender melhor o seu trabalho e não é só ganhando joinha não. Tá na hora da gente ganhar dinheiro. Legal, né? Vamos junto? Essa é a segunda parte do treinamento. Você quer joinha, você quer dinheiro aqui na TV Bellinzone. E aí, bora começar isso aí? Eu vou dar uma repassada rápida sobre o que a gente falou semana passada. Caramba, Thiagão, como assim? Eu vou dar uma repassada no que a gente falou semana passada. Simples assim. Quer ver só? Vamos lá. Vamos ver se a tela atualiza aí para você. O objetivo, qual é o objetivo dessa aula nossa aqui? Trocar ideia sobre marketing, conceito, para os pequenos empreendedores, para usar a rede social e conquistar mais cliente e ganhar mais grana. Esse é o principal objetivo. Como é que a gente faz isso? Vamos falar. Pô, quem sou eu? Ó, vou falar rapidinho, mas na primeira aula tem essa descrição e eu explico mais detalhadamente. Fundador da Loja do Profissional, o maior e-commerce para profissionais do Brasil, diretor de marketing digital da Bralimp, professor de MBA, pós-graduação. Eu sou graduado em Publicidade e Propaganda, pós-graduação em Marketing Intelligence pela Universidade Nova de Lisboa, pós-graduado em Gestão de Comunicação e Marketing pela USP. Ó, eu sei só um pouquinho do que eu tô falando, pouquinha coisa, mas eu quero aqui que você comente aqui embaixo, porque na descrição desse treinamento aqui, na descrição dessa aula, vai ter o link para a aula anterior, para a primeira parte, legal? E também coloca comentário, eu quero responder sua dúvida, prometo que eu vou responder, tá bom? Para onde a gente vai? A gente já teve o primeiro módulo, agora a gente está no segundo módulo, que é o que é e como escolher um nicho. Olha que legal! Vou repassar rapidamente a nossa primeira aula para vocês entenderem, mas a gente vai falar hoje da segunda parte. Então olha só, tem que ter fundamento, a gente falou da Revolução Industrial e como isso impactou até hoje a sua vida, volta na primeira aula para você assistir. É muito... O que aconteceu lá? A gente tinha muito produto, muito serviço e pouco cliente. É aí que veio o marketing para resolver. Só o tangível não vende mais. Não adianta eu falar que a caneta escreve, que só isso não resolve. Eu tenho que dar uma outra conotação para essa caneta e criar novas qualidades para ela para que eu consiga vender. Isso é muito importante. Você sabia disso? Eu falei disso na primeira aula. Volta lá. Vai ser legal. E aí, fora isso, tem mais algumas coisas. Quer ver só? Dá para eu ser um profissional único? Dá! E aí a gente fala sempre de uma frase de ouro, que é... Tá vendo a barrinha de ouro aí, ó? Defina um nicho para você e hoje a gente vai falar disso. Seja um especialista nesse público e faz conteúdo para ele. Essa é a mágica. A mágica acontece assim. Então, é só isso. É só isso. Aqui a gente vai falar do Reeves, que é um teórico. Ele deu uma dica muito legal de como você escolher só uma qualidade do seu produto e vender mais. Eu falei disso na primeira aula, volta lá para assistir. O nome dessa teoria chama Unique Selling Proposition. Eu contei tudo. Volta lá. E aí, olha só. Se o seu anúncio for desse jeito, não fica bravo. Mas olha que maluquice. O que esse cara faz? Faz tudo e não faz nada. Se o seu anúncio for assim, você precisa urgentemente voltar na primeira aula. Se o seu cartão de visita for cheio de serviço, tiver mais de 5 serviços, volta na primeira aula. Se o seu panfleto tiver mais de 5 serviços, volta na primeira aula. Você precisa ler isso. Olha só, hein? Presta atenção no que eu tô te falando. E aí, ó, eu falei também de como você se tornar um especialista. Quando você é um especialista em um nicho, você automaticamente se torna o melhor cara, uma referência e você pode cobrar mais. As pessoas te procuram. E esse cara aqui, eu contei a história do Gerard Sailan, que é um cara, é um francês que consertou o joelho do Ronaldo, cara. O teu cliente tem que olhar para você e entender que você é um cara imprescindível e essencial para ele. Volta na outra aula que eu contei isso. Então, ó, falei também das redes sociais. Tem mais de 70 redes sociais. Como é que você faz para resolver isso? 70 redes sociais é muita rede social. Você está em todas elas? O que você faz? Então, olha só. Qual a melhor rede social? Como é que eu vou escolher? E agora a gente chegou no conteúdo da segunda aula. Como escolher a melhor rede social? Aqui eu vou ganhar dinheiro. É difícil essa pergunta, não é? Mais ou menos. Eu vou explicar a teoria agora, mas a primeira coisa que você tem que fazer é escolher um nicho. Thiago, o que é um nicho? Vou explicar para você o que é. Vamos supor que você seja um cara de limpeza de estofado. Lá na Loja do Profissional a gente atende uma galera desse segmento.
Todo mundo é lavador de sofá. Todo mundo reclama do mesmo cliente, sempre o mesmo preço. Ah, Thiago, é o fulano que cobra 99, é o fulano que cobra 50, o preço certo é 200. Quando você fala para mim assim, a gente no marketing, quando você coloca a culpa no cliente, a culpa nunca é do cliente. Se você não está conseguindo colocar o valor no seu serviço, se o cliente não quer pagar o quanto você cobra, é porque você não está conseguindo, ou o seu serviço não tem valor, ou você não está conseguindo transmitir para ele o valor que o seu serviço realmente tem. Nossa, Thiagão, a culpa é minha? É, quase sempre a culpa é sua. Agora olha só, você pode ser um especialista. E quando você é um especialista, assim como aquele cara lá que consertou o joelho do Ronaldo, o Gerard, quando você é um especialista, você aumenta o seu preço, a criatividade vem, tudo é resolvido. Eu vou explicar mais para frente isso. Mas quando você é de estofado, olha o tanto de especialista que você pode ser. Você pode ser um cara especialista em estofados corporativos. Thiago, o que é isso? Ah, em vez de eu atender casa, eu vou atender empresa? É. Ah, mas Thiago, se a empresa me chamar, eu já faço esse trabalho. Qual que é a diferença? A diferença é você se vender e você se apresentar como um cara especialista. O valor muda, a percepção de valor pelo cliente muda. Olha que legal isso. O que é diferente? O cara da empresa, ele tem vários estofados, ele tem sala de reunião, ele tem auditório dentro da empresa, ele precisa de nota fiscal, ele precisa que você trabalhe, por exemplo, à noite, porque de dia não pode interferir no trabalho, ele precisa que seja um serviço de final de semana. Ele valoriza mais, a forma de pagamento até dele é diferente, tem que ser faturado. Olha só, eu estou explicando para você que é um tipo de cliente diferente e ele valoriza qualidades diferentes do seu trabalho. Simples assim. Quer ver um outro exemplo? Especialista em bancos de veículo de transporte. Tiago, o que é isso? Do que você está falando? Eu estou falando para você que você pode ser um especialista em higienização de bancos de carro, por exemplo, de vans de transporte, de ônibus de viagem, de ônibus executivos. É outra necessidade, é outro serviço, são outros tipos de sujidade. E aí esse cara, ele tem uma frota, ele tem muito serviço para te entregar, é diferente. Olha você se tornando um especialista novamente. Quer dizer então, Thiago, que quando eu sou um especialista eu deixo de fazer os outros serviços? Não, você não deixa. Pelo contrário, os clientes começam a te chamar porque eles falam assim, se ele é especialista nisso e resolve essas coisas difíceis, ele faz qualquer coisa. Já está na cabeça do cliente, eu falei disso na primeira aula. Quer ver mais um exemplo? Especialista em casa que tem pet. Você sabia que o mercado pet é um dos que mais cresce no mundo nos últimos anos? Você tem que entender muito de pequenos animais. Você tem que saber o tipo de estofado que tem lá, que ele faz xixi, cheiro de urina, que ele risca, que ele puxa a unha, que ele faz... É um universo novo. E se você for um especialista nisso, até em tirar o cheiro de cachorro ali que fica no sofá, o cliente vai olhar para você e vai te pagar mais por isso. Você não é um lavador de sofá comum. Você é um especialista em casas que tem pet. Legal isso, né? É um jeito diferente de você enxergar. E o cliente te enxergar também. Agora, olha só. Eu vou dar mais alguns exemplos que estão aí. Especialista em higienização de casa de alérgico. Cara, se você for especialista nisso, vai ter muita gente te chamando. A poluição que tem hoje, o que tem de pessoas com problemas respiratórios, e se você for um especialista e puder ajudar nisso, o seu serviço muda de valor. Especialista em tapetes e carpetes, especialista em persianas e cortinas, especialista em estofados de couro, especialista só em impermeabilização. Veja, eu dei alguns exemplos aqui, mas afinal de contas a gente está na TV Bellinzone. E aí a gente não vai falar de restauração de piso? Vamos falar sim. Mas para isso, eu chamei um cara chamado Adriano Silva Gran, que vocês já conhecem, um dos maiores, presta atenção no que eu estou te falando, um dos maiores especialistas em quartzo e bancadas do Brasil. Não é isso? Você não conhece ele assim? Tiagão, peraí, ele é um especialista, ele tem um nicho? Ele tem um nicho, cara. É por isso que ele é um sucesso. Ele trabalha muito bem um nicho. Ele dá até aula sobre esse nicho, olha que legal. Cara, vocês têm que conhecer ele, se você não conhece ainda, tem que conhecer o Adriano. E aí, olha que interessante, eu pedi para ele, falei assim, Adriano, me ajuda a falar sobre alguns nichos da área de restauração? E aí ele me deu alguns exemplos. Especialista em polimento de mármore. Eu sou um cara especialista em todos os tipos de mármore. Se eu tiver um mármore, eu tenho que chamar esse cara. Olha como mudou a percepção de preço. Legal, né? Eu sou um especialista em granito.
Já mudou. Polimento e proteção. Eu sou um especialista em impermeabilização de pedras naturais. Eu sou um especialista em remoção de manchas de pedra. Gente, ele deu até um exemplo muito legal, que é restaurador de esculturas em mármore. Especialista em super nano e nanoglass. Especialista em restaurar porcelanato. Especialista em polimento e tratamento de bancada. Presta bem atenção. Agora pega essa dica que é muito importante. Eu sei que você pensa em redes sociais e você fala assim: Tiagão, eu tenho uma dificuldade muito grande em criar conteúdo. Eu não sei o que escrever. Eu não sei o que fazer. E se eu te contar agora que quando você foca num nicho, a criatividade parece que é mágica, ela vem na hora? Explica melhor. Eu vou te explicar agora, presta atenção. Se você tem um nicho para atender, você concorda que você sabe tudo sobre aquele nicho, você vai estudar muito sobre aquilo? E quando você estuda muito sobre aquilo, automaticamente você vai falar o tempo todo daquilo, você tem conteúdo à vontade. Você consegue fazer um planejamento do seu conteúdo. Legal, não é? Isso vai te ajudar no seu dia a dia. Você escolher um nicho para você atuar é muito importante. Isso vai valorizar demais o seu trabalho. Pensa bem nisso. Imagina só se você for um especialista em limpeza e restauração de porcelanato. Os vídeos, os stories, tudo que você vai fazer dizendo de tipos de porcelanato. Porcelanato amadeirado, porcelanato polido, porcelanato rústico, porcelanato antiderrapante, rejunte de porcelanato. Tudo que você vai falar sobre porcelanato, afinal de contas, você é um especialista. Quando os clientes te acharem, vão falar assim: cara, eu não conheci nenhum especialista. Esse é o cara e eu tenho que chamar ele. Você percebe que o cliente vai olhar para você como se você fosse o último cara do mercado. E aí ele não vai mais ficar chorando muito o preço, não. Ele vai ter que te contratar. Tem um valor ali que não é um valor financeiro, é um valor do especialista. Isso é você ter um nicho para chamar de seu. Fechou? Legal, né? É importante isso. Você vai ver como a vida muda, cara. Muda de verdade. Você vai enxergar melhor o mercado, enxergar melhor a sua empresa e, mais do que isso, enxergar os seus clientes. Bacana, né? Vamos para a próxima parte aí, ó. Feito isso, eu vou explicar para você uma coisa que é muito importante. Você tem que sempre escolher uma rede social de busca e uma rede social de relacionamento. Opa! Tiagão, como assim? Vai ter um monte de guru na internet que vai virar para você e vai falar assim: fulano, você tem que fazer o Instagram, é no Instagram que vende. Mas agora vem uma pergunta que eu quero fazer para vocês e ela é muito importante, presta atenção. Vamos supor que eu queira comprar essa caneta. Se você quiser, eu quero que você que esteja na live, você pode me responder no chat agora, ou você pode escrever no comentário se você estiver assistindo essa live depois, tá? Eu quero que você me diga o seguinte: quando você quer comprar uma caneta, aonde você vai procurar uma caneta? Você vai no Instagram procurar uma caneta? Você vai no TikTok procurar uma caneta? Acho que não, né? Você vai onde? No Google. Vamos imaginar que você queira comprar esse controle de ar-condicionado. Tá aqui na minha mão, ó. Se você precisar, se quebrar o seu e você precisar comprar um novo, você vai no Instagram comprar? Acho que não. Eu tenho certeza que você vai para um negócio chamado Google para pesquisar. E o seu cliente também é assim. Quando algum guru chegar para você e falar assim: olha, vai no Instagram, é o Instagram que vende. Olha só, não é bem verdade. Você mesmo sabe que as pessoas pesquisam no Google. É lá que você tem que estar. Legal, né? Você tem que estar lá. E aí eu dividi a tela em 2 resultados. Presta bem atenção. Sempre que você quiser clientes novos, você tem que criar conteúdo no Google, no Bing, seja no seu próprio site, no Google Meu Negócio ou no YouTube. Tiago, você está dizendo que eu sempre tenho 2 redes? Sim, você vai ter que ter 2 redes sociais. Uma para busca, que é para o cliente novo te achar, e outra que é para relacionamento. E aí pode ser Instagram, pode ser Facebook, pode ser TikTok. Por que eu estou dizendo isso, gente? Olha que bacana. O cliente nem sempre ele quer comprar naquele momento. Mas você tem que ficar o tempo todo conversando com ele. Aonde que você conversa com ele? Na rede de relacionamento que está aqui embaixo, ó. Tá aqui.
O Instagram é onde você cria stories, você conversa, você cria conteúdo o tempo todo para você mostrar para o seu cliente que você é um especialista naquilo e ele nunca esquecer de você. Quando chegar aquela vontade de comprar, ele vai falar, é aquele cara, vou lá falar com ele. Legal, né? Só que quando o cliente é novo e ele está no momento de compra, ele não vai na rede social pesquisar. Ele vai aonde? Numa rede de busca, que está aqui, ó, no cantinho de cá. Então, olha só, tá vendo aqui, ó, lá na frente? Cria no Google Meu Negócio, cria no Pinterest, que entra no YouTube, para o cliente achar você exatamente no momento que ele quer comprar. Essa dica é importante, hein? Sempre uma rede social de relacionamento e uma rede social de busca. Fechou? Quer ver só? Tiagão, é só isso? Sim, é só isso. Depois que você definiu qual é o seu nicho, que a gente já explicou como é que funciona o nicho, você vai ser especialista no público. Você tem que entender muito sobre o público para você escolher uma das duas redes sociais e criar o conteúdo. Gente, olha só. Eu queria falar disso para você. Eu vou voltar um pouquinho o slide para fazer um exercício rápido. Mas olha só, na próxima aula eu vou mostrar alguns números e alguns cases reais de como isso funciona ou não. Você acredita que dá para ver isso na vida real? E eu vou falar de alguns influencers e de alguns youtubers que você conhece. E eles usam exatamente essa técnica. Mas antes disso, quer ver só como que funciona isso? Eu vou te explicar. Na prática, tá bom? Vou voltar aqui para trás um pouquinho e vou falar aqui, ó, desse nicho aqui, por exemplo, de higienização de estofados corporativos. Como é que eu faço para um cara de uma empresa falar comigo? Primeira coisa, eu tenho que criar o meu canal no YouTube, porque eu vou escolher um canal de busca. Então vamos imaginar que eu vou usar no YouTube? Lá no YouTube eu vou criar vários conteúdos, vários vídeos, falando assim, olha como eu faço a limpeza de um escritório, olha como eu faço a limpeza de uma sala de reunião, olha como eu faço uma limpeza de uma área de carpete. Presta atenção, eu só estou falando de problemas de pessoas que têm um ambiente corporativo, certo? Segunda coisa, por que eu vou fazer isso? Porque quando o cliente entrar no Google e digitar, aparecer o resultado do YouTube, ele me achar e me conhecer. Depois disso, no meu vídeo eu vou falar, segue lá na minha rede social, que é o Instagram. Vou criar um canal e dentro do meu Instagram eu vou mostrar todo dia como é a minha rotina de trabalho. Dentro de um escritório. Tiago, é melhor eu usar o Instagram ou usar o LinkedIn? Por que eu tenho que falar que você tem que escolher uma rede? Vocês conhecem o LinkedIn? O LinkedIn é uma rede profissional e altamente corporativa. Só tem pessoas trabalhando lá. Ninguém está lá de brincadeira. Será que não é muito mais importante nesse momento eu criar conteúdo no LinkedIn? Porque eu sei que tem várias pessoas ali que têm escritórios, que têm trabalho, que têm essa preocupação corporativa de trabalho. Então essa é uma dica. Cria um conteúdo para pescar o cliente, para chamar ele e depois joga ele para uma rede social sua. Beleza? Então olha só. Basicamente, o que a gente falou hoje foi como é que a gente cria o conteúdo, né? Como é que a gente escolhe um nicho de trabalho e mais do que isso, depois que a gente escolhe um nicho, como é que a gente tem que saber onde a gente vai colocar ele. E tem sempre dois tipos de rede social. Tem uma rede social de busca, que é você achar o cliente no momento que ele quer comprar, e uma rede de relacionamento para você ir conversando com ele o tempo todo. Ficou? Não deixa de assistir a primeira aula, que a gente fala dos conceitos do marketing. A gente vai encerrar por aqui hoje, falando desses dois tipos de rede social, e a gente explicou como funciona um nicho. Olha só, nicho é muito importante, é o primeiro passo para você melhorar todo o seu conteúdo e toda a sua estratégia de redes sociais. Entendeu? E depois se relacionar com o cliente. Próximo passo e próxima aula é saber se isso funciona. Eu vou deixar você com a dica da frase de ouro. E vou analisar cases na próxima aula, mas a gente vai terminar hoje e encerrar com a seguinte frase. Defina um nicho, escolhe um nicho e seja um especialista no cliente. É isso que vai fazer você ser diferente, tá? E depois você vai fazer conteúdo para ele escolhendo sempre duas redes, uma de busca e uma de relacionamento. Fechou? Essa é a aula de hoje, é curtinha, foram aí mais ou menos uns 20 minutinhos. E na próxima aula
Eu vou te mostrar que isso realmente funciona analisando casos reais de conteúdo. Casos reais. Você vai entender o que está por detrás das câmeras, como é que aquele influencer famoso trabalha, como é que ele conquista tanto seguidor e tem tanto engajamento que você nunca conseguiu. Legal isso, não é? Vou explicar na próxima aula. Me espera, todo dia é dia de marketing. Eu sou Tiagão, do @mkt.delivery no Instagram. Tô aqui na TV Bellinzone para te ajudar com esse negócio chamado marketing. Não é mais só curtidinha não. A partir de agora, a gente vai ganhar dinheiro. Beleza? Te espero na próxima aula. Obrigado por estar comigo hoje.